Olá, meus amigos. Apresentamos agora uma nova história para vocês. Belina, morte acidental. Por inspiração mediúnica, fomos levadas a vivenciar, junto com a personagem Belina, sua morte acidental. Seu objetivo é nos mostrar sua situação após perceber seu desencarne de maneira violenta e o quanto passamos a valorizar as coisas depois que a perdemos. Serve de alerta para vivermos bem o tempo que Deus nos presenteou e também uma lição principalmente para aqueles jovens que não têm consciência das consequências de seus atos. Aproveitem essas lições e tirem suas próprias conclusões. Ajude a divulgar dando um like, compartilhando, se inscrevendo em nosso canal, pois esse trabalho dedicamos a vocês com muito carinho e amor. Eu espero os comentários, hein? Vamos à nossa história? Belina, morte acidental. O ambiente é de um galpão precariamente improvisado para uma reunião de jovens, onde se realiza uma balada. E é aí que vamos encontrar a nossa personagem, a jovem Belina, em plena euforia, dançando ao ritmo estridente de um funk que o DJ desenvolve ao gosto dos ouvintes. O local encontra-se totalmente lotado e segue noite adentro, com bebidas e ruídos intensos, mesmo a despeito de muitos jovens como Belina serem menores de idade. Repentinamente, o som pavoroso de tiros ecoa no local. Ninguém consegue identificar de onde vem, e Belina e outros jovens caem ao chão, mortalmente feridos, enquanto outros saem desabalada a carreira ou procuram esconder-se tentando escapar dos tiros. O barulho cessa e pesado silêncio e cheiro de pólvora queimada paira no ar. Belina continua estendida no chão, não se sabe por quanto tempo, até que consegue sair de seu estupor e começa a levantar-se a custo. Percebe um sangramento no peito, local por onde entrou o projétil, e ao mesmo tempo em que vê seu corpo estendido no chão. Eu morri? Pergunta-se apalpando seu corpo, e com os olhos percorre o ambiente de desolação, com muitos corpos pelo chão e pessoas andando entre eles, tentando reconhecê-los, com muitos choros e gritos de sofrimento, alguns sendo levados para a ambulância. Percebe alguém cobrindo seu corpo com uma capa. Com a mente totalmente confusa, tenta lembrar-se dos últimos acontecimentos. Começa a andar pelo salão improvisado, forçando as últimas lembranças. Estava dançando, tão feliz, e de repente os tiros. De onde vieram? E por quê? Tinha ouvido uma conversa entre os rapazes de que eles estariam sendo ameaçados de morte por outro grupo que não queria a presença deles naquele local, mas que eles não se intimidaram e, para provar coragem, vieram em grupo maior ainda. Porém, ela não dera atenção à conversa, uma vez que não pertencia a nenhum dos dois grupos e era frequentadora assídua do local, e todos a conheciam e por certo não lhe fariam mal. Sim, deve ter acontecido isso, conclui ela. Eles entraram atirando e não pouparam ninguém, nem os inocentes ou os culpados, e entre eles eu. Ela sabia que seu corpo físico estava morto e sentia seu corpo espiritual envolvido por seu perispírito. Compreendia tudo isso, mas não se lembrava de onde vinha esse conhecimento sobre a vida eterna dos espíritos. Ainda confusa, sem conseguir lembrar-se de si mesma, de quem era e de seu passado, desejou ardentemente sair daquele ambiente de horror e de morte, e chorando ardentemente, foi para o ambiente de fora,
Sentiu a brisa fresca da noite e sua escuridão. Belina, morte acidental. Entre lágrimas e com dor no peito ferido, saiu caminhando sem rumo e indagava-se: para onde eu vou? Quem sou? Onde é minha casa? Caminhou muito e sem destino. Pelo tempo decorrido, sentiu que já deveria ter amanhecido. No entanto, ela continuava caminhando na mais completa e angustiante escuridão. As forças lhe faltaram pelo cansaço. Então sentou-se e adormeceu, totalmente esgotada, encostada em algo não identificado. A trégua foi curta. Logo despertou e sentiu necessidade de continuar caminhando na escuridão. Estava fraca devido ao ferimento e não sabia seu destino. Quanto tempo continuou assim, não sabe dizer, e nem mesmo se andava em círculos ou em linha reta, apenas pela necessidade de caminhar e de chegar em algum lugar. Preciso saber quem sou, angustiava-se ela. Preciso lembrar. Sentou-se sobre uma pequena rocha e chorava por seu triste destino. Envolveu seu ventre com as mãos e sentiu dali sua primeira lembrança, a da maternidade. Eu estive grávida, aqui havia uma criança. E onde está meu bebê? E veio então outra lembrança, uma oração, que não sabe quem ensinou, e de seus lábios e no mais profundo de seus sentimentos brotou uma prece, suplicando o auxílio de Deus. Orou muito e adormeceu. Quando acordou, viu que a escuridão havia desaparecido e o sol irradiava seus raios, e ouviu uma voz que lhe dizia com meiguice: já acordou, Belina? Assustou-se e olhou para o lado e viu um jovem que lhe sorria. Quem é você? Há dias que não vejo ninguém, disse ela. Sempre estive ao seu lado, você que não percebia. Sou seu protetor e te acompanho desde o dia do seu nascimento. É mesmo? Meu anjo de guarda? Desconfiou ela. E por que não impediu que me matassem? Eu aconselhei e ainda a levei a ouvir a conversa dos rapazes ameaçados de morte, mas você não me ouviu, com essa índole rebelde que tem. E após pequena pausa concluiu: mas de qualquer maneira, seu tempo já estava esgotado e iria desencarnar por outro motivo se não fosse esse. Meu tempo estava esgotado com 15 anos? Por que eu deveria viver tão pouco assim? Perguntou ela. Não é tão pouco assim, repetiu ele imitando a sua fala. Você deve agradecer a Deus por seus 15 anos, pois outros vivem muito menos tempo que isso, completou ele. Mas no seu caso, trata-se de 15 anos restantes de encarnação anterior. Como assim? Não estou entendendo. Eu explico. Em encarnação passada, você desperdiçou sua vida entregando-se a prazeres e vícios que a levou ao desencarne 15 anos antes do seu tempo, do tempo que lhe estava determinado, e foi considerado como um suicídio. Após muito sofrimento no Vale dos Suicidas, você recebeu uma nova chance de reencarne, onde viveria os 15 anos restantes. Mas eu não tenho vícios atualmente, afirmou ela, pelo menos que me lembre. É verdade, concordou ele, mas sobrou essa rebeldia que poderia usar a seu favor se vivesse no bem. Eu não entendo muito bem, mas me explica. Se você estava a meu lado, por que não me tirou da escuridão logo que desencarnei? Era necessário que você pedisse. Através de sua prece é que Deus me permitiu ajudá-la. Vamos, convidou ele.
vou encaminhá-la para o hospital nas colônias do Espaço para curar seu ferimento, e segurou sua mão. Não posso, disse ela retirando a mão. Acabei de me lembrar de tudo. Eu tenho um bebê e já sei o caminho de casa e é para lá que eu vou. Belina, morte acidental. Mas você não pode voltar para sua casa, aconselhou ele. Deve se curar primeiro. Porém, ela não o ouvia e saiu caminhando apressadamente, e a ele não restou outro recurso a não ser acompanhá-la. Minha mãe deve estar desesperada, preciso vê-la. Ao perceber que ele a acompanhava calado, Belina perguntou: já que vamos caminhar juntos e que agora posso vê-lo, me diz como devo chamá-lo? Me chame como quiser, respondeu ele desanimado. Vou chamá-lo de Gabriel, então. Minha mãe sempre me falou muito bem desse anjo e eu gosto dele. Anjo Gabriel? Admirou-se ele. Quem me dera, nem anjo e nem Gabriel. Você acha que merece um protetor de tamanha hierarquia? Tenho apenas um pouco mais de conhecimento que você, e protegê-la é o meu trabalho. Nossa! Mas é meu anjo, e vou chamá-lo de Gabriel, falou ela carinhosamente, e continuou. Sabe, minha mãe só tinha a mim, e ela me ensinou tudo o que eu sei, as orações, a vida após morte, e tantos outros valores. Pena que eu não aproveitei quanto poderia. Eu é que sei, ironizou Gabriel. Ela lutava tanto para nos manter, lavava roupas, fazia faxinas, trabalhava dia e noite. Eu nunca a valorizei e não a ajudava, lamentou-se, com lágrimas de arrependimento. Eu achava que ela não fazia mais que sua obrigação e não a ouvia quando me aconselhava. Nem dos meus estudos eu cuidei. Só queria passear, me envolver em conversas fúteis, em fofocas e namoros. Eu era muito nova quando comecei a namorar, confessou ela. Talvez essas fossem as marcas na alma de vivências anteriores, não é? De quando me entreguei só aos prazeres, conforme você me contou, disse ela, olhando para ele, esperando uma confirmação. De certo, pois foram novas provas colocadas em seu caminho a seu próprio pedido e que você deveria superar. Mas essa sua tendência não justifica suas atitudes, afirmou ele. Percebendo que ela se entristecia mais ainda, ponderou. Pelo menos não se envolveu com vícios, completou. É verdade, concordou ela, animando-se novamente. Tive oportunidades e facilidades, mas sempre rejeitei. Meu ambiente era contaminado por colegas viciados e não entendiam por que eu não experimentava. Até mesmo crianças de 8 anos de idade já estavam envolvidas. Foi uma superação, disse ele. Nisso você me ouviu, mas nos outros assuntos, realmente, vejo tudo com clareza agora. As brigas com minha mãe eram constantes. Eu a desrespeitava e ainda me julgava sempre certa. Meu orgulho e egoísmo estavam sempre acima de tudo. E também me revoltava com aquela pobreza. E também não fazia nada para sair dela, cobrou ele. Você é meu anjo ou meu acusador? Perguntou ela zangada. Belina, morte acidental. Chegaram em frente a um casebre amontoado em meio a inúmeros outros que havia lá. Belina, reunindo as poucas forças que ainda possuía, correu para dentro da casa com imensa alegria, reconhecendo que nunca antes se sentira tão feliz ao chegar em casa. Sua mãe preparava uma refeição. Tinha as feições envelhecidas, reflexo de sua vida de trabalho e de amarguras. Abraçou-a
e ela não sentiu sua presença, mas a jovem percebeu os seus pensamentos. Sua mãe sofria por sua morte prematura e violenta e falava em pensamento como se dirigisse a ela. Pobre filha, tão rebelde a tudo o que eu lhe ensinava. Eu não te falei, filha, que não deveria sair, ir com os amigos, era perigoso, à noite. Eu disse para você não ir, tinha acabado de sair do resguardo, deixou a bebê recém-nascida para ir se divertir. Eu ameacei não cuidar dela, mas você não acreditou e saiu. Foi a última vez que te vi, filha. Abraçada à mãe, Belina chorava junto com ela. Eu fiz de tudo para te dar uma vida digna, não medi sacrifícios, continua lamentando-se a mãe. Não tenho culpa dessa pobreza, como você sempre me cobrou. Minha mãe, agora eu sei o que eu perdi, falava Belina, mesmo sabendo que não seria ouvida. Eu deveria beijar-lhe os pés pela mulher que você é. Você era muito inconsequente e não consegui te corrigir, filha, continuou a mãe. Suas amigas também eram e eu me cansei de te prevenir. Só pensava em se pintar, usar roupas curtas e degotadas, sair com rapazes, cair na farra sem pensar no dia de amanhã. Olha no que deu. Agora eu aqui sem você e ainda tenho uma bebê para cuidar. Lamenta-se a mãe. Belina separa-se da mãe e vai até o bercinho próximo onde se aninha uma linda menininha. E chama por Gabriel. Veja, Gabriel, é minha bebezinha. Ela é linda, não é? Ele balança a cabeça afirmativamente. A bebê sorri e parece reconhecê-la. Veja, Gabriel, ela me vê, que linda! Parece que você a vê pela primeira vez, afirma ele. Sim, Gabriel, eu a vejo com o sentimento de que a perdi, assim como a minha mãe. Você não as perdeu, consola ele. Somos ligados pelo sentimento de amor e nunca nos separamos. A vida espiritual é eterna e sempre tornamos a encontrar as pessoas que realmente amamos e sempre haverá ocasião de voltarmos a conviver. Não se desespere, consola ele. Sabe, quando fiquei mocinha e comecei a namorar, minha mãe comprou as pílulas e disse que não queria neto sem pai. Mas eu parei de evitar, pois desejei engravidar. Não importava de quem. Eu pensava que seria igual a cuidar de uma boneca. Dei tanto amor para ela, mas quando começou as canseiras próprias da maternidade, eu a abandonei aos cuidados de minha mãe. E ela ameaçava de não cuidar, mas eu não acreditava, pois ela sempre cuidava. E diante do choro de Belina, Gabriel a chamou novamente. Vem, vamos embora, você precisa se cuidar. Eu não vou, rebelou-se Belina. Vá você embora e me deixe, eu preciso cuidar de meu bebê. A jovem sentiu faltarem-lhe as forças e o sangue voltou a brotar de seu peito. Caiu sentada no chão em prantos. E Gabriel, com os olhos úmidos, compadeceu-se da cena lamentável e falou novamente: se você ficar aqui, nada poderá fazer por elas. A energia que você irradia é diferente e mais pesada do que a delas, e isso irá prejudicá-las. Deve se cuidar. Quando eu saía, falou ela, eu sempre dizia para minha mãe que eu voltaria logo. Mas agora eu fui e não voltei para cuidar do meu bebê, lamenta-se ainda a moça. Não se preocupe, lembre-se que Deus sempre cuida de tudo e elas têm os seus próprios anjos protetores para auxiliá-las. Você deverá se cuidar e depois aprenderá outras coisas importantes para a sua elevação espiritual e poderá voltar ao plano físico fortalecida e receber autorização para visitá-las e auxiliá-las se necessário. Nesse instante, o bebê chora e a mãe de Belina aproxima-se do berço e a acalenta em seu colo.
Seu rosto já não tem vestígios de lágrimas e ela diz carinhosamente para sua neta: sossega, minha querida, que a vovó vai cuidar de você com todo carinho. Deus vai me dar forças, será minha companhia. Minha filha amada continuará viva através de você. E esse será meu consolo, pois ao olhar e cuidar de você, eu estarei olhando e cuidando dela. Vou lhe ensinar minhas orações e minhas canções, e ninguém será tão amada quanto você, isso eu lhe garanto. Vou lhe contar sobre Belina para que você a conheça. E nós oraremos todos os dias pedindo a Deus para que a receba em sua glória e a proteja. Nesse instante, Belina percebeu uma luz azul clarinha derramar-se sobre a humilde moradia, irradiando paz e amor sobre todos. Compreendendo a importância daquela hora e sentindo no íntimo essa última lição de sua mãe, ela segurou na mão seu anjo e, respondendo ao convite, disse: vamos.